Aplauda o Senhor, Ele é digno, aleluia. E pode celebrar a paz para você, a paz para a sua família. Oh, aleluias. A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Queria te convidar a fazer uma oração agora, acalmar o seu coração. Há uma palavra de Deus para nós nesta noite. Nós já louvamos a Ele, nós já cultuamos a Ele, adoramos a Ele com as nossas ofertas, os nossos dízimos. E agora nós vamos ouvir a melhor parte. Nós vamos sentar e ouvir o Senhor. Então, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei aquilo que tem tentado roubar a sua paz, a sua alegria. Mas eu sei que o Jesus que está vivo, que ressuscitou, que viverá para sempre. Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração, Ele sabe as suas lutas e Ele quer trazer algo para você nesta noite. Não é por acaso que você está aqui. Então ore, peça para o Senhor falar com você. Pai, Deus, Pai, muito obrigado. nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela vida de cada um que veio para ouvir a Tua voz. Não veio para me ouvir, mas veio para ouvir o Senhor. Eu peço que o Senhor venha falar a cada coração, que a Tua palavra seja alimento para o nosso espírito, que nós possamos sair daqui alimentados. Nós repreendemos todas as vozes contrárias, toda a bagunça da nossa mente, toda a confusão, todo o medo, toda a insegurança, e pedimos, Senhor, vem sobre nós com uma palavra viva, vem sobre nós com o alimento dos céus. Traga, Senhor amado, em nome de Jesus, revelação a cada coração sobre aquilo que é a vontade do Senhor para nós. Eu te peço em nome de Jesus, que seja uma noite de salvação, de restauração, que seja uma noite de renovo, em nome de Jesus. Fala conosco, usa a minha vida, apesar de todas as minhas limitações, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se aceitar, por favor? Aleluia. Como é bom estar com vocês. Eu quero agradecer a você que nos visita. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Nós estamos juntos, adoramos ao Senhor e é bom. A palavra de Deus diz, talvez você vai dizer: ao bom e consuado é que os irmãos vivam em união e comunhão. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: é bom estar aqui com você? Aleluia, glória a Deus. É muito bom estar com vocês aqui. Primeiro dia da semana, primeira noite da semana. Estamos finalizando mais um mês. O quarto mês do ano está acabando. É o quarto, né? Primeiro quadrimestre, já falta só 3 quadrimestres, né? E nós podemos louvar ao Senhor. 3 não, 2, né? Faltam 8 meses, 2 quadrimestres, já foi 1. Nós podemos louvar ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que o Senhor vai continuar cuidando. Na semana passada foi domingo de Páscoa, tivemos um culto diferente pela manhã, e nós ouvimos uma palavra sobre Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador, nosso Redentor, aquele que nos resgata, aquele que muda a nossa história. Há uma divisão na história da humanidade do antes e depois de Cristo, ninguém pode negar isso. Nós estamos no nosso calendário, no ano 2025 depois de Cristo. Jesus veio para mudar a história da humanidade. Mas não só isso, para aqueles que creem no Senhor, Ele não veio apenas mudar a história, mas Ele veio mudar a vida. Amém, igreja? Amém. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O tema da minha ministração hoje é a nova vida em Cristo. Porque Ele veio, Ele muda a história da humanidade, Ele entrega a vida dEle para quebrar a maldição que havia sobre nós, a separação, o véu foi rasgado de cima a baixo, como nós compartilhamos na célula. O Senhor reatou um relacionamento que estava quebrado através do sacrifício de Jesus, e agora Ele nos dá a oportunidade, entenda, Deus nos dá a oportunidade de ver uma nova vida. Sabe, não tem a ver com uma religião, não tem a ver apenas com carregar uma Bíblia debaixo do braço e ir à igreja aos domingos. Tem a ver com viver uma nova vida.
O poder da cruz nos habilita, nos dá essa possibilidade. Deus não apenas perdoa o pecador, mas Ele transforma completamente. Sabe, Deus, Ele não entregou Jesus, ou até mesmo Ele não nos salvou para que nós pudéssemos continuar os mesmos. Deus quer fazer de nós, quando nós entregamos a vida para Ele, pessoas novas pessoas. Sabe, Deus não quer fazer de você uma pessoa melhor. Aí, como é que está a vida, irmão? Estou melhorando. Não, Deus não quer melhorar você. Com os seus esforços você pode melhorar um pouquinho. Agora, o que Deus quer fazer em nós é uma nova vida. É fazer você, que era alguém que estava indo para o inferno, mudar a direção e agora ir para o céu. Você que fazia parte do império das trevas, agora fazer parte do reino da luz. É isso que Deus quer fazer. Deus não quer te melhorar. Deus quer te matar e te fazer novo homem. Porque aquele que melhora pode piorar de novo. Pode ou não pode? Mas aquele que nasce de novo, ele é nova criatura. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Entenda isso, guarda isso no seu coração. Você pode colocar até no seu status. Deus não melhora ninguém. Ele mata e faz novo. Nós, com os nossos esforços, podemos melhorar. Você pode deixar de fumar, pode deixar de usar droga, pode deixar de beber. Mas depois, talvez de uma crise, você volta a fazer essas coisas. Porque não morreu. Mas aquele que morre, nasce de novo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Romanos 6,4 diz assim: para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, andemos nós também em novidade de vida. Tudo novo. Desfrutando de coisas de uma nova vida. De uma paz que o mundo não pode nos dar. Mas como que você consegue ficar em paz com essa tribulação, com essa guerra que está acontecendo, com as pessoas que têm se levantado, as portas têm se fechado? Mas há uma promessa para mim: eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo. Ele diz: a paz eu vos dou. E a paz não é para todos, é só para aqueles que creem, para aqueles que tomam posse desta palavra. E essa nova vida, ela começa com um novo nascimento. Nascer de novo é necessário. Morrer, o que é nascer de novo? E Jesus falou isso para um homem. Vocês lembram o nome dele? Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus. Ele foi à noite procurar Jesus, estava com medo do que as pessoas iam pensar dele. E aí ele foi na calada da noite procurar Jesus, conversar com Jesus. Ele falou: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí lá em João capítulo 3, a partir do versículo 3 ao 6, Jesus dá uma direção para Nicodemos. Ele diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus ele está revelando algo aqui que não é só para Nicodemos, é para todos nós. É necessário nascer de novo. E não tem a ver com voltar para o ventre da mãe, não. Tem a ver com mudar a vida. O novo nascimento é um milagre espiritual. Como eu disse, não é se tornar um religioso. Muitos se tornam religiosos, mas a vida não muda. Vai à igreja, mas nada acontece. Entenda, eu não estou falando dos problemas, porque mesmo você vindo à igreja, você vai continuar tendo problemas. Vai lá, irmãos. Às vezes o dinheiro não chega no final do mês, às vezes fica alguém doente, às vezes você tem uma crise no seu relacionamento conjugal. Isso tem a ver com a vida natural. Mas nós estamos falando aqui de você ser uma nova criatura, e com a maneira como você lida com essas circunstâncias que vêm até você, quando você é uma nova criatura. Todo aquele que é novo, que nasceu de novo, tem um comportamento novo. Como que você é quando alguém te fecha no trânsito? Isso diz muito se você nasceu ou não de novo. Como você é quando alguém te afronta em algum lugar? Isso tem a ver com nova natureza ou não.
Então nós precisamos avaliar por quê? Porque Deus já nos deu uma nova vida. Nós precisamos viver esta vida. 1 Coríntios 15, 22 diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós somos vivificados, nos tornamos vivos em Cristo Jesus. Tito 3,5 diz assim: não nos salvou não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regeneração nos fala de uma mudança interior. Eu sempre falo isso aqui, é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar visualmente falando, mas dentro de você algo mudou. Todos aqueles que realmente entregaram a vida para Jesus, algo dentro dele muda. E depois que muda dentro, começa a mudar para fora. Isso tem a ver com a nossa conversão, que é a nossa resposta. A conversão nada mais é do que a nossa resposta a essa transformação. Oi, agora eu sou uma nova criatura. Eu não faço mais as coisas que eu fazia. Eu não tomo mais as decisões que eu tomava. Eu não ajo com as pessoas como eu agia antes. Isso tem a ver com regeneração e conversão. Tem a ver com a nova vida. Fica uma pergunta para nós nessa noite: será que nós apenas aceitamos a Jesus ou nós nascemos de novo? Eu nem gosto muito do termo aceitar Jesus, porque na verdade nós estamos nos rendendo a Ele. É Ele que nos aceita. Nós falamos: você quer entregar a sua vida para Jesus? Às vezes nós até falamos: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Porque é uma escolha sua. Você precisa aceitar de fato. Mas quem nos aceita realmente é Ele, com todas as nossas falhas e pecados. E aí a presença dele nos atrai quando nós louvamos. E nós podemos desfrutar disso. Amém, igreja? Amém. Qual é a evidência de que você é uma nova criatura? Todos nós passamos por desafios, por testes. Todos nós somos levados a pressões e circunstâncias. E é nesses momentos que nós precisamos mostrar aquilo que Deus já fez na nossa vida. E se você está aqui hoje, eu quero dizer para você: Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus quer fazer de você uma pessoa nova. No texto que nós lemos, diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus nos liberta do passado. Esse é o objetivo de Deus para mim e para você, que nós possamos ser livres do passado. Efésios 4, do 22 ao 24 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Liberte-se do passado, liberte-se do velho homem. O velho homem, ele não pode ser reformado. O velho homem precisa ser crucificado, morto. Muitas vezes, dependendo das circunstâncias, às vezes alguns cristãos até falam: o velho homem está querendo voltar. Aí que você faz? Mata ele de novo. Quantas vezes for necessário, ele precisa ficar morto. Para que o novo homem possa tomar conta da sua vida, você precisa matar o velho homem. Ele precisa ser crucificado. Romanos 6,6: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O velho homem precisa ser morto. Precisa ser morto. Precisa ser abandonado as práticas do passado, coisas velhas. O que são essas coisas velhas? É uma roupa usada? Não, são práticas pecaminosas. Culpa pelos erros do passado. Aí passou, você não consegue voltar. O passado já passou. Nós não conseguimos consertar o passado, irmãos. Nós podemos nos arrepender e fazer do nosso futuro algo diferente do passado. Agora o que passou não volta. E no passado Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu pelos meus pecados para nos dar uma nova vida. Então nós precisamos abandonar essas coisas velhas. Quantas pessoas entregaram a sua vida para Jesus, mas ainda vivem presos no passado, com culpas, com mágoa, com ódio de pessoas. Sabe, não compreendem a sua identidade, a sua nova identidade.
Colossenses 3, 9 e 10 diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Muitas pessoas, muitos cristãos nascem de novo, mas vivem ainda como se fossem escravos. E Paulo fala sobre isso. Ele fala que para que nós possamos deixar de ser escravos, precisa haver uma renovação na nossa mente. Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Não somos mais quem éramos antes. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, fomos mortos com Ele nos nossos pecados, e podemos viver uma nova vida, amém? A mentalidade precisa mudar. Sabe, você pode até tirar alguém de uma prisão, mas se a mentalidade daquela pessoa continua como prisioneiro, ele vai continuar agindo como se estivesse preso. E muitas vezes pessoas já foram alcançadas por Jesus e continuam presas. Não conseguem ter paz. A paz foi dada, como nós louvamos. É a palavra de Deus esse louvor. É uma promessa de Jesus: eu deixo a minha paz para vocês. Não conseguem ser felizes, não conseguem ser prósperos, não conseguem desfrutar da bênção de Deus. Por quê? Porque ainda acham que são culpados das coisas. Ei, Jesus já pagou a culpa. Eu já ouvi pessoas dizendo: você também, eu estou comendo pão que o diabo amassou. Não. Você tem feito escolhas erradas, você não assumiu a sua identidade de vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tome posse disso, muda a sua mentalidade. Ah, eu não consigo me libertar desse pecado. É porque você não entendeu ainda. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a nova vida em Cristo. Sabe por que você não consegue se libertar do vício? Sabe por que você não consegue se libertar da pornografia, da mentira? Sabe por que você não consegue se libertar da fofoca? Porque você ainda está vivendo como uma vida de um escravo. Mas Jesus já te libertou. Em Gálatas 5,5 diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então não viva mais debaixo de escravidão. Ei, você já foi livre. Jesus já pagou o preço pela sua liberdade. Amém? Você precisa entender isso. Você precisa viver de acordo com a sua nova identidade. Gálatas 2,20 diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uau! A vida que eu vivo agora não é mais normal. Por quê? Porque Cristo já morreu pelos meus pecados. 1 Pedro 2, 9 e 10, esse texto é tão poderoso. Olha só, isso fala da nossa identidade, quem nós somos. Quem é você? Olha só o que 1 Pedro diz: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Uau! Nós somos raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa é a nossa identidade. E nós precisamos ver assim. Antes diz assim: antes vocês não eram povo, mas agora são. São povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora já receberam. Então por que nós vivemos ainda uma vida limitada? Em Cristo nós não fomos apenas salvos, nós fomos reposicionados. Há uma nova identidade, e nós precisamos compreender isso, para que nós possamos viver uma vida livres de todo engano, de toda mentira. E essa nova identidade inclui algumas coisas. Primeiro, uma nova posição. Entenda, tudo que nós vivemos nesse mundo natural é regido por um mundo espiritual.
Existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual contra você, contra a sua família, contra aquilo que Deus já conquistou através de Jesus na cruz, para mim e para você. E nós precisamos entender quem nós somos nesta guerra. Se você que entregou a sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador, entenda, a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que não são todos que são filhos de Deus, somos criaturas. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, aí você possui uma nova identidade. É o que a Bíblia diz. E qual é essa identidade? Identidade de filho, identidade de herdeiro. Romanos 8, 15 ao 17 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por o qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui ó, sua nova identidade, nós somos filhos de Deus. E aí ele continua no verso 17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que possamos participar da sua glória. Você é filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Quando o inimigo vier querer te acusar, querer dizer que você não vai conseguir, você tem que se lembrar quem você é. Eu sou filho amado de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a sua nova identidade, essa é a sua nova posição. A outra coisa também muito importante nessa nova identidade: há uma nova natureza. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa nova posição também nos dá uma nova natureza de santo, justo e amado por Deus. Deus nos tornou justiça, justos em Cristo Jesus. E é uma missão para nós. Nós, quando fazemos parte dessa vida, dessa nova vida, há uma missão de Deus para cada um de nós. 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Há uma missão. Quando nós assumimos essa nova identidade, há uma missão agora. Nós somos alguém importante no reino de Deus. E a Bíblia nos diz aqui em 2 Coríntios 5, 20, que nós somos embaixadores de Cristo. O que o embaixador faz? Ele é um representante. Ele traz uma mensagem do rei. Essa é a nossa missão nessa terra. Qual é a mensagem? Reconcilie-se com Cristo. Deus te ama. Jesus te ama. Ele quer mudar a sua história. Ele veio à terra. Não tem a ver com a Páscoa do coelhinho, tem a ver com a morte e ressurreição de um Deus que nos amou tanto ao ponto de se entregar conosco, por nós. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem que nós, como embaixadores de Cristo, devemos enviar para as pessoas. Ei, Deus quer se reconciliar com você. Ah, mas eu não estou brigado com Deus, estava assim, você não está entendendo. Jesus nos dá uma missão, mas para que possamos cumprir essa missão, nós precisamos renovar a nossa mente. Quem você pensa que você é? E quem Deus diz que você é? Isso é muito importante. Entenda algo: a voz de Deus sempre tem que ser maior do que a sua história. A voz de Deus sempre tem que ser mais forte que o momento que você está passando. Deus te tem como mais do que vencedor. No mundo espiritual você já é um vencedor. E aí você precisa viver baseado nessa verdade espiritual. Há um propósito de Deus para nós nesta nova vida. Não é só vir para a igreja. Ah, pastor, então eu venho para a igreja, mas também tenho meus problemas, então eu pensei que eu ia vir e acabar. Não. Tem coisas que você vai ser liberto. Os olhos serão abertos. Você não é mais escravo. Isso não tem a ver com não ter problemas, tem a ver com liberdade. Nós éramos escravos. Aí tem gente que fala: não, eu nunca fui escravo. Foi sim. Você não conseguia deixar, mas o Senhor te libertou. É o Senhor que liberta. Mas há um propósito nisso.
Há um propósito para a nossa vida. Deus não te salvou por acaso. Você é alguém importante. Ei, você que está aqui, você é muito importante para Deus, no propósito dele, nesta geração, neste ano 2025, pelos anos que você vai viver nesta terra. Há um propósito para a sua vida. Você não é mais um. Talvez você não tenha sido planejado pelos seus pais, talvez seus pais nem queriam que você nascesse, mas no plano de Deus você é importante. Ele te escolheu, Ele te fez alguém especial. Você precisa compreender isso. Efésios capítulo 2, 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Então entenda, há um propósito para aquele que vive uma nova vida: frutificar e manifestar Cristo por onde nós estivermos. Isso é muito importante. Nós precisamos compreender isso, porque se nós não fizermos desta forma, nós viveremos uma vida limitada. Nós deixaremos de viver o melhor do Senhor. Tome cuidado. Há uma vida nova para cada um de nós, e ela inclui frutificar e manifestar o Senhor por onde você estiver. Essa semana eu peguei o Uber. Eu precisei fazer um serviço interno na minha empresa e fui logo depois do almoço. E eu falei para meus amigos: eu tinha que ir lá para João Dias, na Zona Sul, então eu ia ficar mais ou menos 1 hora dentro do Uber. E aí eu falei, os caras falaram: vai almoçar, foi quarta-feira, tinha acabado de pôr na frente do lado. Eu falei: vou capotar lá no Uber. O cara vai ter que me acordar para me descer. Quando eu entrei no Uber, o cara falou: estou usando uma palavra de Deus, você é um homem de Deus? Eu falei: meu Deus. Ele fala aí que Deus tem para falar para minha vida. Irmão, fui mais de 1 hora falando com esse homem, começou a chorar no Uber. Eu desci sem sono, não tive mais sono, graças a Deus. Mas por que eu estou te falando isso? Porque é um propósito de Deus. Nós estamos nessa terra para manifestar, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus vai nos dar. Outro dia eu estava saindo para trabalhar às 6h30 da manhã, o vizinho parou: Paulo, você vai por mim agora. Eu falei: já, vou orar. Orei por ele e falou: estou precisando, estou sentindo que eu preciso da proteção de Deus. Claro que uma oração só é pouco, né? Só precisa entender essas coisas que nós estamos compartilhando aqui. A sua identidade de filho. Sabe quem... A Bíblia diz que aquele que permanece em Cristo é aquele que vai dar muito fruto. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, esses darão muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos compreender quem nós somos e aonde nós precisamos estar inseridos. Muitas vezes nós estamos nos sentindo fracos. Por quê? Porque nós nos distanciamos dele, que é a videira. Nós não somos uma videira, ele é a videira. Nós somos os ramos. E se alguém permanece nele, esse dá muito fruto. Ou seja, para que nós possamos dar fruto, nós precisamos estar perto dele. Não adianta. Não conseguimos ser filhos de Deus e cumprirmos o propósito de Deus longe da videira. Ele é a videira. Falei para o rapaz no Uber: você precisa procurar uma igreja, caminhar junto com homens e mulheres de verdade, leais a Deus, que possam te ajudar, que possam te encaminhar. E aí começamos a compartilhar algumas coisas. Ele falou: não, eu vejo que você é um homem de Deus. Começou a chorar. Ele falou: eu sou um pastor, estou desviado. Minha esposa está me acusando de abusar das minhas filhas. Estou enfrentando uma grande dificuldade. E aí, sabe o que eu falei para ele? Jesus nos deu uma promessa de paz. Ele é justo. Ele nunca mentiu. Se realmente você está sendo injustiçado, Ele é o justo juiz. Mas se você fez alguma coisa errada, você vai pagar. Deus não nos exime de pagar aquilo que nós fazemos de errado, mas Ele nos ama e nos perdoa. Então nós precisamos ter o nosso coração para Ele, porque essa nova vida com Deus, ela vai produzir frutos em nossa vida.
Essa nova vida produz frutos nessa nova vida que nós vamos viver. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é isso? É fruto. Se você está em Cristo, você precisa ser uma pessoa amável, uma pessoa que vive em paz, uma pessoa mais paciente, amável, bondosa, fiel, que tenha domínio próprio. E são frutos daquele que tem a nova vida. Atos 1:8 nos fala sobre nós seríamos testemunhas do Senhor, aonde nós estivéssemos. Ele, quando nós entregamos a vida para Ele, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, nós recebemos poder. É o que diz Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós podemos ter uma vida de testemunho. Lembre-se, algo que Billy Graham falou: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Onde você está? As pessoas precisam ver Jesus em nós. Pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. Amém, igreja? Amém. Então nós precisamos entender qual é o nosso propósito. 1 Pedro 1:15-16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que vocês fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Entenda, ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado, é viver para Ele, é compreender que sem Ele nós não podemos fazer nada. É como Moisés, Deus falou: pode ir, eu já te dei a bênção, vocês vão conquistar, a minha promessa é a terra prometida, e vocês vão ter a terra, mas eu cansei de vocês, eu não vou andar mais com vocês. Mais ou menos foi isso que Deus disse para Moisés: pode ir para o povo, vou mandar um anjo, o anjo vai levar vocês. O que Moisés falou? Não, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair do lugar. Porque ele entendia o que? Eu preciso andar com Ele. É por causa dele, não é por causa da bênção que Ele pode me dar. Não tem a ver com ter a terra prometida, não tem a ver com ter bênçãos nesta terra, tem a ver com ter Deus em nossa vida. Amém? Jesus ele faz uma analogia com a videira, e o objetivo da videira é dar uvas. E qual é o nosso objetivo como cristãos? Manifestar Cristo, sermos imitadores de Cristo, sermos parecidos com Cristo. Por que os discípulos foram chamados de cristãos? Porque eles andavam próximos, eles faziam aquilo que Cristo fazia, e por isso eles se pareciam com Cristo. Aonde eles começaram a andar, as pessoas começaram a chamá-los de cristãos, que eram pequenos cristos. Por quê? Porque a atitude deles era a mesma que de Cristo. Nós precisamos manifestar o Senhor. Colossenses 3:13 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só que poderoso que Paulo escreve para a igreja de Colossos: se vocês foram ressuscitados com Cristo, parem de pensar nas coisas naturais, parem de se apegar a essas coisas que são passageiras, parem de investir tempo e força naquilo que vai passar, porque vai passar. Sabe, essa dificuldade que você está enfrentando hoje vai passar. Se você compreender aquilo que nós estamos falando para você aqui hoje, se você colocar o seu coração diante de Deus, vai passar. Por quê? Porque nós nascemos de novo, nós somos filhos amados dele, as coisas velhas já ficaram para trás, há uma nova identidade para nós. E agora, neste tempo, é tempo de nós vivermos como quem de fato nós somos, uma nova criatura, amados, filhos amados do Senhor. Esse é o objetivo de Deus para mim e para você. Não tem a ver apenas com Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados, tem a ver com nós vivermos uma nova vida a partir do momento que nós compreendemos quem é Cristo em nós e através de nós. Talvez você já tenha ouvido falar da nova vida, mas tem vivido como um velho homem. Então nós precisamos guardar no nosso coração e avaliar
A vida que você vive hoje condiz com quem você é? Você é filho amado de Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, há algo de Deus para você neste tempo. Não é mais para você viver uma vida de tribulações, ou uma vida atribulada dentro de você. As tribulações, o mar pode se levantar aqui fora, mas aqui dentro tem que ter paz. As circunstâncias podem estar difíceis, mas dentro de mim eu tenho paz. Por quê? Porque Jesus disse: a minha paz eu vos dou, e a paz que eu dou é diferente da paz do mundo. Não depende da circunstância, não depende de eu ter dinheiro para pagar uma conta, não depende de eu ter saúde, não depende de as pessoas estarem me aplaudindo, não depende do meu negócio estar dando certo. Não depende. Depende de quem eu sou filho amado de Deus. E no tempo certo Ele vai se levantar, e Ele vai me honrar. E Ele vai fazer essa sorte virar, porque eu entendo quem eu sou. Essa é a nova vida em Cristo. Essa é a vida que Cristo quer que nós vivamos. Uma vida de compreender quem eu sou e qual é o propósito de Deus. Deus quer usar a nossa vida nesse tempo para falar para as pessoas. O que nós temos feito? Para quem que você tem falado de Jesus? Para quem você se convidou para fazer uma casa de paz nesses dias? Este é o tempo de nós despertarmos. Há um propósito de Deus. E se nós não fizermos, o Senhor vai levantar outros para fazer. Porque a obra dele é feita por nós ou por outros. Mas Ele hoje te chamou. Por que nós não queremos fazer? Será que nós perdemos a nossa identidade? Será que nós estamos perdendo a essência de quem nós somos? Nós somos chamados para mudar uma geração. Como? Vamos ser famosos? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma atitude. Se cada um de nós nos posicionarmos, entendermos a nossa identidade, nós vamos alcançar pessoas. Famílias serão restauradas, vidas serão salvas. Mas isso é quando nós entendemos essa nova vida em Cristo Jesus. Quem é você? As pessoas na sua família te reconhecem como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Quando tem alguém doente lá te chamando para orar, pedem oração para você. As pessoas conseguem ver que você não é mais a mesma pessoa que você era antes. As pessoas te respeitam como um filho de Deus. Lá no seu trabalho, as pessoas te respeitam como filho de Deus. Ou não importa se você tiver, se você não tiver, as piadas são as mesmas, o comportamento é o mesmo. Ei, você é alguém que tem que fazer diferença. Lá no meu trabalho, quando eu chego, as pessoas param de falar besteira. Na hora. O Paulo chegou. O Paulo não gosta disso. Nós temos um grupo de futebol lá no serviço. É a regra, eles sabem, não pode falar palavrão, não pode colocar besteira, porque eu estou lá. Como que nós nos comportamos no meio das pessoas? Ou será que as pessoas mudam quem nós somos? Nós precisamos ver uma nova vida onde nós estivermos. Foi para isso que Cristo nos chamou. Nós precisamos fazer a diferença. As pessoas precisam ver o brilho de Jesus em nós. A Solange contou um testemunho na célula que as pessoas no serviço dela, uma mulher falou: eu vejo Jesus na sua vida. É isso. Nós precisamos ser essas pessoas, que as pessoas veem Jesus em nós. Não porque nós damos dinheiro para elas, não por causa de uma boa ação, mas porque elas podem sentir a presença de Deus através de nós. E isso, é claro, muitas vezes vai refletir numa boa ação. Nós precisamos refletir a nova vida que nós recebemos de Cristo. Será que isso tem acontecido com você? Pense nisso. Você é alguém que reflete Cristo. Isso é muito importante. Aonde você chegar, a paz tem que ir. Você é um representante do reino de Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé, por favor. Há uma promessa de paz para nós. Para aquele que vive uma vida nova em Cristo, a paz não é apenas um momento, mas a paz é um estilo de vida. E quando nós compreendemos isso, nós podemos viver uma vida nova. Nós podemos desfrutar de tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Sabe, é tempo de nós despertarmos, igreja. Pessoas precisam ouvir de Jesus. Pessoas estão sem paz, sem alegria. Pessoas têm vivido perdidas. E o Senhor te chamou.
vida, mudar a história de outras pessoas. Eu queria louvar com o canto que nós louvamos. Acho que é o novo louvor. Novo. É novo, né? Para mim é novo. Qual é o nome novo? Quem é esse? Acho que é a primeira vez que ele está. Eu queria louvar com esse cântico. Sabe, é uma nova vida para mim e para você. Há um tempo novo de Deus para nós. Esse é Jesus, que mudou a sua história, que mudou a minha. Mas eu quero fazer um apelo. Talvez você esteja aqui pela primeira, segunda, terceira vez, eu não sei. Talvez você esteja longe desse Jesus. Talvez você ainda não tenha a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Ou talvez você está distante de Jesus, afastado dos caminhos do Senhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero te dar a oportunidade de reatar o seu relacionamento com Deus, com Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus. Talvez você tenha sentido essa necessidade de viver essa nova vida, de experimentar dessa nova vida, uma vida de paz, de alegria, uma vida onde você é fortalecido, onde as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o que você mais precisa é de Jesus. E eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida para Ele, de se reconciliar com Ele, se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida. É para isso que Ele te chamou. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele, essa é a sua oportunidade. Não saia daqui sem receber uma oração. Eu quero orar por você. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Deus
Senta Jesus, pode ser mais forte. Você glorifica o nome do Senhor. Você glorifica o nome dele. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Essa é a nova vida que Deus tem para nós. Receba e viva essa vida. Não esqueça, Jesus não esqueceu de você. Jesus continua contando com você. A Bíblia diz que pode até uma mãe que amamente esquecer do filho. Todavia o Senhor Jesus ele não se esquece de nós. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.